Saúdo a todos os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A você que nos assiste neste dia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos meditar hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 16 em diante, meditando na palavra de Deus. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Tem gente que não acredita na ressurreição dos mortos. Aqui não está falando de reencarnação, está falando de ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. É claro que Cristo ressuscitou, venceu a morte, e através dessa vitória, os nossos pecados são perdoados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas nós esperamos em Cristo não só nesta vida, para termos vida, saúde, paz, bênçãos espirituais e materiais, mas aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, onde estaremos para sempre com o Senhor, onde não existe morte, doença, sofrimento. Essa é a nossa esperança principal e verdadeira, o nosso objetivo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Foi feito o primeiro, tem a primazia em tudo. Porque assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui nós temos que entender bem. Nós vivemos num corpo carnal. E esse corpo carnal nós recebemos por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Assim como a morte veio ao corpo carnal de Adão por causa do pecado, e nós herdamos este corpo carnal enfraquecido, assim também aqueles que são de Cristo, que fizerem a vontade de Cristo, vão receber um corpo espiritual que não morre mais. Então nós temos essa promessa, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ainda que estamos neste tabernáculo carnal, neste corpo físico, humano, mas se fizermos a vontade de Cristo, nós vamos receber um corpo espiritual. E aí nós viveremos com Cristo para sempre. Mas cada um por sua ordem. Existe uma ordem de ressurreição, de bênçãos e vitórias. Cristo, as primícias. Primeiro Cristo, o primeiro ser humano a ressuscitar e não morrer mais. Que nós vemos aqui na palavra de Deus, muitas pessoas no passado ressuscitaram pelo poder de Deus. Os profetas ressuscitaram pessoas, o próprio Cristo ressuscitou pessoas, mas essas pessoas voltaram a morrer fisicamente, porque ressuscitaram somente no corpo físico, não tendo recebido o corpo espiritual. O corpo espiritual, estão aguardando ainda esse corpo espiritual. Então é o que a palavra está nos dizendo aqui. Cada um por sua ordem. Cristo, que ressuscitou num corpo físico, e esse corpo físico foi transformado num corpo espiritual. Ele é o primeiro a ter este corpo espiritual, este corpo físico transformado. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí, quando o Senhor Jesus vier, aqueles que são de Cristo também receberão o seu corpo físico será transformado num corpo espiritual. E os mortos, que morreram em Cristo, ressuscitarão também num corpo espiritual. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então
também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que significa tudo isso aqui? Nós vimos a ressurreição, nós vimos a vitória daqueles que obedecem a Jesus, que receberão um corpo espiritual e estaremos para sempre com Cristo. Mas o que significa aqui? O último inimigo que há de ser vencido é a morte. E também diz aqui, todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Cristo. O Senhor Jesus já venceu a morte, nós estamos vencendo a morte. Quando o Senhor vier resgatar a sua igreja, porque a igreja já está preparada e está também vencendo, e é vencedora também sobre a morte. Todas as coisas lhe sujeitou ao debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quem sujeitou todas as coisas a Cristo? Porque a palavra diz aqui, né? Ele tem que reinar até que tenha aniquilado todo o império e toda a potestade e força. E ele vai entregar o reino ao Pai novamente. Mas tem gente que acredita que Cristo também é Deus, e é o Deus Filho. Então esse Deus Filho vai reinar até que haja colocado os inimigos por escabelo de seus pés, que haja vencido os inimigos. Depois ele vai entregar o reino ao Pai, ele não vai ser mais rei, ele não é o Rei dos Reis, ele não é o Senhor dos Senhores, ele não reina, ele não tem tudo em suas mãos? Tem tudo em suas mãos. O que foi dito pelo servo no passado, Senhor meu e Deus meu, Tomé, quando o Senhor se manifestou a ele, Senhor meu e Deus meu, porque Cristo é um homem. A primeira criação de Deus, a luz, essa luz veio ao mundo, corpo me preparaste, diz lá em Hebreus, e esta luz fez a vontade de Deus, e se aniquilou, e foi fiel até a morte e morte de cruz. E Deus, pela sua fidelidade, pela fidelidade do Filho, não é? Que herdou um nome acima de todos os nomes, um nome que todo joelho se dobra, no céu, na terra, embaixo da terra, o nome que é acima de todos os nomes. Esse homem herdou esse nome. Nós vemos em Efésios 3,15, o nome de família, que toda família no céu e na terra recebe esse nome. Este homem herdou este nome e recebeu do Pai todo o poder. Deus sujeitou a seus pés, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que fica de fora, se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O Pai não está sujeito ao Filho. O Pai está no Filho e todas as coisas sujeitou ao Filho. E quando o Filho vencer todo o poder, todo o império, toda a potestade, todo o mal, então o próprio Filho, diz aqui, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Como que um Deus vai se sujeitar a outro Deus? O Deus Filho se sujeitando ao Deus Pai. Se fossem três deuses ou três manifestações de Deus, não haveria essa sujeição. Não haveria maior nem maior. Mas o Senhor Jesus disse, o Pai é maior que eu. Ele diz claramente isso. O Pai é maior que eu, o Pai é mais que eu. E eu só faço o que o Pai me manda fazer. E em determinado momento o Senhor Jesus diz assim, vocês não estão acreditando em mim, um homem que lhes diz a verdade. O Senhor Jesus foi em tudo tentado, Ele morreu, Deus não é tentado. Então nós temos que compreender, Deus é inacessível, Deus habita na luz inacessível, nós não temos como nos chegar a Deus. Isso já estava representado no Velho Testamento, quando o sacerdote ia oferecer sacrifícios, ele entrava no Santo dos Santos e falava com Deus face a face. Ali era a luz, mas não era a glória de Deus ali. Cristo é a glória de Deus. Ali era a luz que estava ali falando com o sacerdote. Moisés viu Deus pelas costas. Deus não tem costas, mas era o que viria a ser o Filho de Deus futuramente.
Talvez seja um pouco difícil para o irmão, para a irmã compreender essas coisas, mas aquele que tem o Espírito Santo, Deus vai revelando. Nós temos que ir de fé em fé, encontrando a verdade e vivendo a verdade. Deus habita na luz inacessível, o homem não tem condições de se chegar a Deus. Tem um hino que fala que, como nós não podemos contemplar o sol no seu fulgor, como nós vamos olhar para aquele que do sol é criador? Não tem condições, irmãos. Então nós temos que ver Deus na pessoa de Cristo, Senhor meu e Deus meu. Cristo é o Filho unigênito de Deus e nós somos filhos por adoção. Portanto, Cristo, homem, é nosso irmão. E nós somos hebreus pela fé, não mais na carne. Por isso é o que Paulo diz, que a nossa circuncisão é do coração, porque do coração nós cremos e com o nosso entendimento servimos a Deus. Então nós somos circuncidados no coração, somos hebreus, hebreus de hebreus mesmo, somos filhos de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a mesma fé, segundo a vida, segundo a convicção. Nós somos filhos de Abraão, segundo a convicção. Não precisamos mais ir para Jerusalém, adorar no templo, e os judeus ainda não entenderam que o templo foi destruído e se cumpriu a promessa de Deus, a profecia, que o Cristo viria e depois o templo seria destruído, e eles ainda não aceitam a Jesus Cristo como o Messias, o enviado, porque é o tempo dos gentios, e por causa de que eles próprios pediram, caia sobre nós o seu sangue, sobre nós e nossos filhos. Enquanto não disserem, bendito que vem em nome do Senhor, não lhes brilhará a luz. Por isso precisamos orar sempre por Israel, que Israel também precisa da salvação de Deus. Eles acham que tem a salvação de Deus, mas eles estão ainda na sombra, na lei, mas nós estamos na luz, que é Cristo, Filho de Deus. Deus se manifestou a nós através de seu Filho. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Não que Cristo fosse o Pai, mas o Pai estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, porque é impossível nós chegarmos a Deus. Quando vamos orar, o Senhor diz, quando orardes, peça em meu nome e eu o farei. Peça ao Pai em meu nome e eu o farei. E nós oramos ao Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Nós estamos vivendo já, é chegado a nós o reino dos céus. Então nós temos um rei que é Jesus. Jesus, o Filho, tem que ser honrado como é honrado o Pai. O Pai quer que o Filho seja honrado como ele é honrado. Então nós temos que fazer a vontade de Deus, honrando o Filho como honramos o Pai. O Filho se entregou por nós, derramou o seu sangue por nós, um sangue puro e inocente, um sangue que nos redimiu para com Deus, para que tivéssemos agora esta esperança de salvação em Cristo Jesus. Ele é merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. É o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Não é Deus, Deus não tem princípio, Deus não tem fim, Deus não é o alfa e o ômega, Deus é tudo. Por isso que até o próprio Cristo se sujeitará ao Pai, para que Deus então seja tudo em todos. Porque Deus agora, nós olhamos para Cristo, Senhor meu e Deus meu, e vai ser sempre assim. Nós não vamos estar com Deus, estando com Cristo nós estamos com Deus. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós comigo. Nós estaremos com Cristo sempre, eternamente, já estamos com Ele. O reino dele já chegou para nós e Ele trouxe para nós o reino celestial, a promessa de salvação. Então nós estamos com Cristo, fazendo a vontade de Cristo, porque Cristo foi obediente ao Pai e fez a vontade do Pai. E o apóstolo Paulo nos exorta, imitem a Jesus, como eu também sou imitador de Jesus. Vamos fazer o que o Senhor Jesus fez, que Ele fez a vontade do Pai. Então, vamos nos chegar ao Pai através do nosso intercessor. Há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos recorrer a Ele, autor e consumador da nossa fé, aquele que pagou o preço por nós, aquele que nos redimiu, o nosso sumo sacerdote, o nosso sumo pastor. Vamos recorrer a Ele e vamos buscar a sua face, a sua beleza, a sua santidade e o seu amor, porque Deus se revela nele. Glória a Jesus.
Que Deus nos abençoe a todos. Eu te convido para que faça uma visita ao nosso templo, na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, 11.187, ali na Perimetral, Jardim Maria Luísa 1. Nós teremos imenso prazer em receber você, sua família, para juntos buscarmos a face de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.